Olá, candidatos. Chegamos à nossa 12ª aula, nosso 12º encontro desses 20 que a gente tem. Por enquanto, o que eu trabalhei nas 11 primeiras aulas? Funções, equações, funções, equações, funções e equações, né? Funções de todos os jeitos, equações de todos os jeitos, todos os problemas envolvendo equações e inequações, problemas fáceis, problemas difíceis, problemas que você resolve rapidinho, problema que demora um monte para resolver e tal. E agora, quero chamar a atenção no nosso 12º encontro, eu tenho outro tópico para trabalhar. Sempre aparece, sempre está aí no nosso Enem a questão de trigonometria. Bom, a ideia, basicamente, é trabalhar com você a trigonometria no ciclo trigonométrico. Porque os outros professores, o Guilherme e o Éder, eles vão trabalhar com você a trigonometria no triângulo retângulo. Então, quando eu falo em trigonometria no ciclo, eu estou me referindo à categoria de problemas, onde a gente vai falar do ciclo trigonométrico. Bem, o que é o ciclo trigonométrico? Vamos começar por aí. Depois que a gente definiu o que é o ciclo trigonométrico, eu vou mostrar para você como que funciona e depois vamos resolver alguns problemas envolvendo ciclo trigonométrico e mais coisas envolvendo trigonometria. Olha, a parte de trigonometria é muito rica. Existem muitos problemas que caem envolvendo trigonometria. Às vezes os problemas são simples, às vezes são coisas mais sofisticadas, tá? Então, apresento para você o nosso ciclo trigonométrico. Qual é a ideia básica do negócio? Bom, para estudar trigonometria, a galera pegou uma circunferência de raio 1. Ou seja, o que é o raio da circunferência? Então, vamos começar por aí. O raio é a distância que vai do centro até qualquer uma das suas extremidades. Raio 1. Então, eles definiram, né, que a circunferência tem raio 1 e aí algumas coisas que você já conhece sobre circunferência. Então, você sabe que a unidade de medida para ângulo, né, quando você fala em ângulo, nós estamos referindo a duas unidades de medida, que a gente vai explorar na aula de hoje. Uma delas é o grau e a outra é o radiano. Grau você conhece muito bem, né? O que é um grau? É uma das 360 partes que a circunferência foi dividida. Ou seja, dada uma circunferência, todo mundo sabe que ela tem 360 graus. Uma outra coisa que eu preciso comentar com você é o seguinte: no ciclo trigonométrico, a galera usou o seguinte raciocínio, ó. Vamos dividir os 360 graus em 4 pedaços. Esses 4 pedaços foram chamados de 4 quadrantes. E aí, existe uma orientação bem feita. A primeira orientação é a seguinte, ó. Esse sentido é o sentido positivo. Ou seja, o que eu quero que você entenda é assim, ó. Partindo desse ponto, aonde aqui é o 0 grau, os valores vão aumentando. Então aqui em cima nós temos 90 graus. Então ângulos que estão entre 0 e 90 são todos esses caras aqui, ó. Aqui nessa região ficam os ângulos entre 90 e 180 graus. Nessa região estão os ângulos entre 180 e 270 graus. E na última região aqui, ó, ficam todos os ângulos entre 0 e 360 graus. Então 0 e 360 graus se coincidem, é o ponto onde começa e termina, perfeito? Toda essa região aqui, ó, ela tem um nome bem bonito, ela é chamada de primeiro quadrante. Essa região que tem os ângulos entre 90 e 180 é conhecida carinhosamente como segundo quadrante. Entre 180 e 270, nós temos o terceiro quadrante. E é claro que entre 270 e 360, nós temos o quarto quadrante. Ou seja, quando eu falo de um ângulo de 200 graus, ele está aqui, ó. Entre 180 e 270, ele faz parte do terceiro quadrante. Quando eu falo um ângulo de 320 graus, ele está aqui, entre 270 e 360, quarto quadrante. Bem, o que acontece, né, é que essa medida, essa estrutura básica funciona muito bem, obrigado. Porém, quando eu falo, por exemplo, em um terreno circular, pense que você ganhou de herança um terreno circular. E aí você tem que dividir com os seus irmãos ou seus parentes. Você não pode dizer que a área do seu terreno é 30 graus, concorda? Você não pode falar assim, qual que é a área do terreno que você tem de herança? É 30 graus. Não tem como. Dizer que a área de um terreno circular é 30 graus é a mesma coisa que perguntar que horas são agora e você responder R$5.
as unidades não casam, né? Você não pode medir terreno em graus, você não pode falar hora em reais. Então, criou-se uma alternativa à medida grau, que é exatamente o radiano. Então, basicamente, o que é medir um ângulo em radiano? Eu preciso comentar com você exatamente, fazer esse tipo de analogia. O radiano é uma alternativa de se medir um ângulo. É uma alternativa ao grau. Como que consiste em medir um ângulo em radiano? A ideia é muito simples. Pega-se uma circunferência, então eu vou traçar a circunferência com você aqui. Aí, toma-se uma circunferência qualquer. E aí, claro que essa circunferência tem um centro, lógico. Aqui assim. Aí. Então, tá um pouquinho por fora. Muito bem. Dado o centro da circunferência, o que eles definiram como sendo um radiano? Eles pensaram na seguinte ideia, ó. Pega-se o raio da circunferência, que é essa medida conhecida aqui, ó, raio, e passa essa medida, faz a transposição dessa medida para a própria circunferência. Ou seja, um radiano é exatamente você pegar essa medida aqui, ó, e trazer em cima da circunferência. Esse pedaço aqui, ó, é chamado de um radiano. E um radiano tem como equivalente aproximadamente, tá, 57 graus. Então, em um radiano você consegue medir 57 graus. Entenda que isso não faz diferença com o tamanho da circunferência. Essa aqui, um radiano, vale aproximadamente 57 graus. Se você pegar uma praça como circunferência, um radiano continua medindo 57 graus. Isso não tem a ver com o tamanho da circunferência, e sim com a ideia de passar o raio para em cima da circunferência. O detalhe é o seguinte, né? Que você precisa agora fazer uma comparação e precisa também fazer uma conversão de grau para radiano. Então, a história é a seguinte. Quando medida em graus, uma circunferência tem 360 graus. Quando medida em graus. Quando medida em radianos, ela tem 2 π radiano. E aí você fala assim, professor, mas o que tem a ver aquele π que vale aproximadamente 3,14, né? E o que ele tem a ver com essa analogia entre grau e radiano? Olha só, a ideia aqui, para mostrar por que a circunferência tem 2 π radianos, é justamente a partir dessa circunferência que a gente tinha. Repare, um radiano é uma vez o raio na própria circunferência. 2 radianos vai ser 2 vezes o raio. 2 radianos. 3 radianos vai ser 3 vezes o raio. Então pega o raio aqui e mede de novo. Aqui. 3 rad. 4 radianos. Aqui. 5 radianos. Aqui. E 6 radianos. Aqui. Ou seja, o raio de qualquer circunferência pode ser colocado quantas vezes na circunferência? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ainda sobra esse pedacinho. Por isso que a circunferência tem 2 π radianos. Porque olha só, quando você faz 2 π, você está fazendo na verdade 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14 é 6,28. Só que π é um número irracional. E ele tem infinitas casas após a vírgula aqui também. Ou seja, repare que o raio de uma circunferência cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um pedacinho. 6,28. Então, essa é a ideia, esse é o comparativo para você fazer grau radiano, radiano vira grau. Então, por exemplo, você usa a seguinte ideia, ó. Vamos lá, vamos fazer algumas conversões aqui. 50 graus, né? É em radianos. Muito bem.
Para você converter 50 graus para radiano, você pode usar essa ideia, que 360 graus é 2π radianos, ou usar aquela ideia mais simples, né? 180 graus, metade da circunferência, vai ser metade desses radianos, vai ser π rádio. Concorda? 360, 2π. Metade disso dá metade desse. Quantos graus você quer converter? Você quer converter 50 graus. Quando você vai converter 50 graus, é lógico que isso aqui vai dar uma quantidade X em radianos. Usando a ideia de proporção aqui, né? Produto do meio igual ao produto dos extremos, ou multiplica cruzado só. 180x é igual a 50π. Passa 180 dividindo, vai ficar x igual a 50π sobre 180. Como dá para cortar esses zerinhos aí, ó? Conclusão, x é igual a 5π sobre 18, só que daí radianos. Ou seja, um ângulo de 50 graus, ele vale 5π sobre 18 radianos. Ah, mas eu quero fazer o contrário, como que eu faço para voltar? Bom, se você quiser voltar no valor em grau, troque o π por 180. Isso é bem importante e interessante de você lembrar. Olha só, então, quando você quer voltar em graus, então como que eu faço para passar, sei lá, 5π sobre 3 rad para grau? Se você quer voltar no valor em grau, sabendo o valor dele em radianos, use essa ideia, que o π é igual, π rad, né? Vou comentar isso também, π rad é igual a 180 graus. Então é muito importante também você não fazer nenhum tipo de confusão, tá? Porque o que está escrito aqui no quadro? Π radianos é 180 graus. Se tiver só o π, ó, aí é 3,14 aproximadamente. Então muito cuidado. Π rad é isso, π é outra coisa, perfeito? Então esse tipo de confusão é muito frequente, né? Às vezes nem os professores deixam claro. Então π com o rad é 180 graus, π é 3,14, tá? Por favor. Então, se você quer converter isso aqui para grau, troca o π rad por 180. Então vai ficar 5 vezes 180 graus dividido em 3. Como 180 dividido em 3 dá 60, então fica 5 vezes 60. 6 vezes 5 é 30, que dá 300 graus. Ou seja, para converter de grau para radiano, você faz a proporção aqui. Para converter de radiano para grau é mais simples, troca o π por 180. Essas duas unidades são usadas o tempo todo, tá? Em trigonometria, os problemas que a gente vai trabalhar, todos eles usam as unidades em radianos. Então, a unidade em grau é legal, porque você entende e tal, é bem tranquilo. Mas para resolver problemas em trigonometria, sinto informar, mas os problemas são todos em radianos, perfeito? Então, é importante esse tipo de coisa. Agora, sabendo como se mede o ângulo, né? Grau e radiano, conhecendo um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico, a gente pode trabalhar com alguns problemas e principalmente, né, com algumas situações que às vezes não é tão natural. Olha só, quero trazer uma situação para você aqui que às vezes pode ser não tão confortável. Vamos fazer o ciclo trigonométrico de volta. E aí a gente vai explorar algumas coisinhas a mais aqui. Aí, saiu o ciclo. Vou apagar meu nome aqui. Olha só. Quando você fala em ciclo trigonométrico, então, você está falando desse círculo de raio 1. Com os 4 quadrantes da forma que eu mostrei para você. O que acontece é o seguinte, ó, você precisa começar a perceber, ou se você não lembra, a trabalhar com ângulos como esse aqui, ó. Como fica um ângulo de 400 graus? Ou como fica um ângulo de menos 30 graus? Como se resolve um ângulo de menos 90 graus? Ou
como é um ângulo de 500 graus, 510 graus, pronto. Esse tipo de coisa vai ser muito importante na sequência do conteúdo, muito importante. Por isso que eu parei já na primeira aula para mostrar para vocês. Porque olha só, por que tem esse tipo de problema? Olha, você não conhece nada sobre medida de ângulo negativo. E outra coisa, se a circunferência tem no máximo 360 graus, que história é essa de trabalhar com um ângulo de 400 e com um ângulo de 510? Então, primeira coisa, toda vez que você tiver um ângulo maior que 360 graus, significa que mais de uma volta foi dada. Ou seja, saindo desse ponto, percorremos os 360 graus, mais quanto? Mais 40. Porque olha só, até aqui, ó, você garante a volta completa, 360 graus. Ou seja, para chegar em 400, falta ainda 40. Então, o que a gente pode dizer? A gente diz o seguinte, ó, 400 graus é côngruo, é equivalente, né, a 40 graus. Porque entenda o seguinte, 40 graus é a saída de 0 até 40, que coincide com 400, porque deu a volta completa, fechou 360 mais 40. Por isso que 400 é côngruo a 40. A mesma ideia é com 510. Repare o seguinte, ó, para fechar a primeira volta, você tem 360. Se você somar mais 200 para chegar em 540, então você vai lá, 540 menos 360, fazendo as continhas, né? Vai ficar aqui 5, aqui 1. Ou seja, um ângulo de 510 graus é côngruo a um ângulo de 150 graus. Então, do que eu estou me referindo? 510 vai ser o 360 mais 150. Então, aqui é 90, soma mais um pouquinho, dá 150 aqui, ó. Ou seja, o ângulo de 510 é o quê? Uma volta completa mais 150 graus da próxima volta. Esse tipo de raciocínio resolve muito exercício de pista circular, tá? A gente vai resolver alguns na sequência aí. Outra coisa, uma vez que você entendeu então qual é a logística, né, qual é o esquema para ângulos maiores que 360 graus, eu preciso explorar com você essa história de ângulo negativo. Como se resolve problemas onde os ângulos são negativos? Olha, o raciocínio é o seguinte. Quando eu comecei a aula de ciclo trigonométrico, eu comentei com você, que o sentido positivo era o sentido anti-horário. Esse aqui, ó. Olha só. Esse aqui é o sentido positivo. Ou seja, os números vão aumentando no sentido anti-horário. Quando você aborda um ângulo negativo, o que significa? Que você fez o caminho inverso. Ao invés de você adotar o sentido anti-horário, você adotou o sentido horário. Na prática, eu quero dizer o seguinte: 30 graus, você sobe. Menos 30 graus, você desce. Então, menos 30 graus é a mesma coisa que 330 graus. Por quê? Ora, aqui é menos 30. Mas se você der a volta completa, você vai chegar no mesmo ponto. E aí você vai ter 330 graus. A mesma coisa com o menos 90. Menos 90 é esse ponto aqui, ó. Menos 90 graus. Só que se você partir no caminho para dar a volta completa, você vai chegar no mesmo ponto. E o seu equivalente é 270 graus. Beleza? Então, é muito importante você entender e ter muito claro, né, quando um ângulo é maior que 360 graus, o que ocorre, e quando um ângulo é negativo, o que ocorre. Com essa ideia do que é grau, do que é radiano, o que é o ciclo trigonométrico, como se resolve problemas com ângulos maiores que 360 graus, nós já temos condições, né, de resolver alguns probleminhas e tal, trazer algumas situações para vocês, tá? E é claro, né,
partir da próxima aula, a gente vai mostrar também para vocês alguma coisa envolvendo seno, cosseno no ciclo trigonométrico. Problemas mais amplos, assim, mais gerais. Olha só. Vou começar com um probleminha clássico, tá? Problema clássico. Fecha lá na tela pra gente dar uma olhadinha. Diz assim, ó. Qual é o menor ângulo formado pelo ponteiro de um relógio às 2h15? Qual é o menor ângulo formado pelo ponteiro do relógio às 2h15? É claro que nesse problema não vale ponteiro digital, né? Relógio digital não resolve nenhum tipo de situação envolvendo ponteiro entre ângulos. Muito bem. Olha, se você conhece a resolução, que bom, né? Mas se você não lembra, ou faz tempo que não viu, ou esqueceu completamente, ou não tem a menor ideia de como resolver o problema, sugiro que você olhe para o quadro aqui para a gente dar conta dessa situação. Olha só. Primeira coisa, né? Se é um relógio de ponteiro, vamos construir um relógio de ponteiro. Reloginho. Temos aqui às 2h15, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o ponteiro pequeno não está no 12, não está no 2. Ele está indo do 2 para o 3.
estudo a todos e espero você no nosso próximo encontro. Um abraço!